e orçamentos, finanças, orçamento e fiscalização desta Casa, a realizar com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo referente ao primeiro quadrimestre de 2018. Convido o secretário Expedito Eloy, secretário da Fazenda, Expedito Eloy, para compor a mesa, e seu assessor especial da Secretaria da Fazenda, o senhor Anailton Santana Melo. Anilton Santana Melo, a fazer parte da mesa. Presente, segundo vice-presidente da comissão, o vereador Gilmar Amorim, o vereador Cadimiel Pereira e também o vereador amigo João Bililio. Os demais. Para dar início, concedo a palavra ao secretário Expedito Eloy, que fará a apresentação do relatório. Boa tarde, senhores. Boa tarde, ilustre vereador Bililio, ilustre vereador Cadimiel. Uma saudação especial ao presidente da comissão, vereador Carlos Lima. Desculpe, Marcos Lima. Boa tarde ao componente da comissão, Gilmar Amorim. Boa tarde à esposa que me surpreendeu ali, mas nem que ela não viesse, ela está ali. Agradecer a Diego, grande baluarte nesse processo de apresentação. Agradecer também aqui ao companheiro Anilton, sem o qual, com certeza, a gente não teria elaborado aqui essa apresentação. Enfim, agradecer a presença de todos. A gente sente que estamos na iminência de que esse tipo de apresentação pessoal, ela se acabe, não é? Isso foi uma criação no ano de 2000, quando não se tinha internet, basicamente, a internet não estava tão evoluída, a transparência não estava tão flagrante. Então já se caminha para que essa apresentação, a Prefeitura se limite a disponibilizá-la na internet, sem a necessidade de ocupar o tempo tão precioso dos membros desta Casa, né, que deve usá-lo com situações bem mais importantes. Portanto, continua sendo a imposição da Lei 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que a cada quadrimestre o município preste contas de que efetivamente se arrecadou e com que efetivamente se gastou, ou seja, arrecadou, gastou com que e como arrecadou. Destaque na primeira tela, um comparativo realizado com relação à previsão orçamentária anual. Observem que na primeira linha nós temos aí o orçamento, previsão orçamentária para 2018 de 1.139 bilhões e realizamos no primeiro quadrimestre, naturalmente de janeiro a abril de 2018, realizamos 367 milhões, a realizar 771 milhões, implica dizer que de maio a dezembro nós temos que realizar 771 milhões, portanto, pouco mais de 32% já realizado. Receita tributária, previsto 253 milhões, realizamos 110 milhões, portanto, 43% da receita tributária prevista para 2018 já foi realizada no primeiro quadrimestre de 2018.
Portanto, de todo o bolo previsto a ser arrecadado no curso de 2018, o município já alcançou perto de 44%. Deixar claro que isso aqui não é um boom, não é algo de extraordinário, porque no primeiro quadrimestre aí está uma boa fatia do IPTU 2018. A partir do segundo e terceiro quadrimestre, nós vamos ter essa arrecadação equilibrada com relação à previsão orçamentária. A receita de contribuições, uma previsão de 54 milhões, alcançamos 17, pouco mais de 31% do valor previsto já arrecadado. A receita patrimonial poupar aqui o tempo dos senhores, se porventura alguns, qualquer um dos senhores, que entender que devemos conceituar qualquer rubrica dessas, que, por favor, pode interromper, que no mesmo instante a gente pode conceituá-la. A receita patrimonial, uma previsão de 15 milhões, alcançamos 12 milhões, apenas 13% do valor orçado para o exercício. Receita de serviços, previsão de 296, arrecadamos pouco mais de 1 milhão, ou seja, menos de 0,5% do valor orçado para 2018. As transferências correntes, destacar aí na transferência corrente, aí está envolvido o ICMS, o IPVA, o FPM, os repasses do SUS, do Fundeb. Então, uma receita orçada de perto de 790 milhões, alcançamos 230 milhões, perto de 30% do valor já alcançado no primeiro quadrimestre. Outras receitas correntes, basicamente aí dívida ativa e multa de trânsito, 26 milhões orçado, alcançamos perto de 7 milhões, que corresponde pouco mais, perto de 30% do valor orçado. As receitas de capital, 55 milhões previsto, alcançamos em torno de 8 milhões, 121 milhões, perto de 15% do valor orçado já alcançado. As operações de crédito de natureza interna, uma previsão de 30 milhões, alcançamos 5, perto de 17% do valor orçado já alcançado. Alienação de bens, perto de 67 mil reais, nenhuma operação foi, como está tudo zerado aqui, é bom deixar claro que a alienação de bens se refere a operações com leilão. Esses leilões que o município faz dos bens inservíveis, esse ano ainda não aconteceu, há uma previsão de que esse leilão dessa natureza aconteça até o mês de setembro. Transferência de capital, uma previsão de 25 milhões, só alcançamos até agora 3, que corresponde a 12%. Transferência de capital são os convênios eventualmente celebrados pelo município, normalmente com o governo federal. Receitas intra-orçamentária corrente. A receita de contribuição social, que é basicamente aí a parte da contribuição do município na relação com o servidor. Hoje, o município banca, a cada pagamento que o município faz ao servidor, o município assume perto de 40%, que é um recurso direcionado ao Instituto de Previdência. Então, para uma previsão de 64 milhões, o município já repassou 22 milhões 768, portanto, do previsto já repassado 35%, um pouco mais de 35%. A receita de serviços, observe que nós temos receita de serviços em cima, na receita corrente, tem ela também na receita intra-orçamentária. A diferença é que a receita de serviços em cima se refere à receita de natureza administrativa, normalmente venda de editais,
e também a receita que o município obtém quando dos empréstimos consignados. À medida que cada instituição financeira promove um empréstimo via consignação, ela tem uma comissãozinha nessa operação e aí está contabilizado nessa rubrica. Já a receita de serviços, que é um do subitem que compõe a receita intra-orçamentária, aí já se refere à receita do SUS, a receita repassada pelo SUS à Secretaria Municipal de Saúde, e a Secretaria Municipal de Saúde, por sua vez, repassa esses recursos à Fundação Hospitalar de Feira de Santana. A gente entendeu se é oportuno detalhar esse repasse. O total bruto da receita orçamentária, como a gente já observou, são dois subitens da infra orçamentária, que é a de contribuição social e a receita de serviços. Previsão orçamentária de 11.636.000. O repasse efetivamente realizado foi de 3.753.000, o que representa pouco mais de 32% já repassado. Nós temos aí a dedução de repasse do Fundeb, que representa 20% das principais receitas, principalmente de natureza estadual e também FPM. Ele está como redutor aí, ilustre vereador Cadmiel, porque ele está contido também aí nos 788 milhões das transferências correntes. Então, para não gerar uma duplicidade, ele entra como redutor aí do total bruto da receita orçamentária. O total líquido da receita orçamentária é 1.191 milhões, realizado perto de 380 milhões, portanto, perde 32% do orçamento geral já alcançado no primeiro quadrimestre. Então, podemos passar para a tela seguinte. Como a gente sempre tem dito, hoje, no crepúsculo do expediente, o município deve estar colocando esse trabalho no portal da transparência, e desta feita, pela primeira vez, desde a criação, desde a obrigatoriedade da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a colocação na transparência, a gente está fazendo isso a partir de agora, pelo menos agora, no primeiro quadrimestre, graças a esse trabalho muito bem elaborado e muito bem feito por Diego. A gente vai estar colocando na transparência esse trabalho agora com gráfico. Então, o contribuinte, o cidadão, a cidadã, vai ter duas vertentes para analisá-lo, tanto do ponto de vista discricionário, do ponto de vista numeral e texto, como também vai poder interpretá-lo através de gráficos. Próxima tela. Nada mais, nada menos que o primeiro slide, criando um paralelo entre o que se arrecadou de janeiro a abril de 2018 com o que se arrecadou de janeiro a abril de 2017. Vou optar por ser mais sucinto aqui, para não tornar uma apresentação cansativa. Observe que de janeiro a abril de 2018, nós arrecadamos 375 milhões, como a gente até colocou no slide anterior. E nesse mesmo período de 2017, a arrecadação ficou em torno de pouco mais de 350 milhões. Um crescimento nominal de 7,12%. Observe que, no geral, nós crescemos nominalmente 7,12%. Essa receita tributária que desponta aí é justamente a receita acompanhada pelo município. A gestão municipal ela tem influência capital nesse resultado. A ação da Secretaria da Fazenda, a ação do corpo técnico, dos auditores fiscais, dos servidores do modo geral, a eles a gente deve esse crescimento, senão aquela questão, a gente tem que dizer,
provavelmente para uma cidade do porte de Feira de Santana no Brasil não tem havido nesse primeiro quadrimestre de 2018 um crescimento tão relevante. Né? Observem que a gente cresceu nominalmente perto de 23%, por uma inflação que está inferior a 3%. A inflação hoje está em 2,76% e a gente cresce perto de 23%. A gente destaca isso aqui, ilustre presidente Marcos Lima, porque isso é reflexo do trabalho da Secretaria da Fazenda. E a gente recapitula, a gente ratifica, não é um trabalho solitário, não é um trabalho individual. 100% dos servidores da Secretaria da Fazenda, em função do comprometimento, da responsabilidade, da dedicação, isso aí é o resultado de tudo isso, um crescimento perto de 23%. Nós temos aí as receitas de contribuições, né, de 17 milhões, há um equilíbrio aí com relação ao primeiro quadrimestre de 2017 e o primeiro quadrimestre de 2018, né, praticamente ficou elas por elas. Depois nós vamos para a receita patrimonial, onde ficamos bem aquém do que foi alcançado no primeiro quadrimestre de 2017, então é importante aqui a gente fazer um registro, porque essa diferença, né? Não é interessante para um município. O município está com saldo em conta corrente nos bancos, sempre saldo corrente alto. O dinheiro está ali na conta para ser investido, né? Para pagamento a credor, para pagamento a fornecedores. O governo tem que gastar com investimento, então essa representatividade aqui ela não é tão relevante, não é? Então não é interessante a manutenção de grandes montas em conta corrente. E como todos sabem que à medida que o dinheiro dorme na conta corrente no banco de um dia para o outro, o banco é obrigado por lei a remunerar o saldo remanescente, aquele saldo que dorme lá de um dia para o outro. As transferências correntes, 230 milhões de janeiro a abril de 2018, 2017, 221 milhões, crescimento nominal de perde 4,5%. Outras despesas correntes, perde 7 milhões no primeiro quadrimestre de 2018 e primeiro quadrimestre de 2017, um valor superior a 11 mil, um pouco superior a 11 milhões, e correspondeu a um crescimento negativo de menos 26%. Na realidade, 36%, desculpem. Receita de capital, primeiro quadrimestre de 2018, 8 milhões 121. Janeiro a abril de 2017, 7 milhões, um crescimento nominal de praticamente 5%. Total das receitas intra-orçamentárias, primeiro quadrimestre de 2018, a gente alcançou pouco mais de 26 milhões e 500 mil reais, contra 23 milhões 366 do primeiro quadrimestre de 2017, um crescimento real de 13,5%. Total líquido das receitas orçamentárias. Isso aí, esse total, ele se refere... Eu pulei aqui porque estou muito repetitivo, a gente já tratou desse assunto no slide anterior, agora é só paralelo, então a gente pode passar diretamente para o total líquido das receitas orçamentárias, que é a última linha. Observe que quando a gente junta a receita tributária, que são ações eminentemente municipais, com as demais receitas, a gente sai de um crescimento de 22%, quase 23%, para um crescimento de 7%, porque aí já passa a envolver as transferências de natureza estadual e federal. Deixar claro aí que as ações do município cresceram numa proporção bem superior aos repasses realizados pelo Estado, e que basicamente é produto do ICMS, do IPVA,
no caso do ICMS, do IPVA e da União, que basicamente o FPM, as transferências do SUS, a receita do Fundeb, mas aí eu fui um pouco prolixo, mas para simplificar. Se os repasses do Estado, os repasses do município obedecessem o crescimento que a gente conseguiu com nossa receita própria, não teríamos 107 lá, 36, teríamos em torno de 123%. Cresceria. O nosso crescimento de 23 cai para 7,36 à medida que caem os repasses de natureza estadual e federal. Próxima tela. Quando o colega, quando o ilustre vereador, quando os presentes ou alguém que se interessa, essas telas estarão à disposição dos senhores hoje no final do expediente, no portal da transparência, onde a análise dos gráficos podem ser feitas mais a miúde, com mais detalhes, com mais cuidado, com mais tempo. Quando a gente fala em receita própria, basicamente a receita própria são essas rúbricas aí elencadas. O IPTU é o que a gente tem dito. Nosso IPTU, graças a Deus, graças ao esforço concentrado da Secretaria da Fazenda, na linha do tempo a gente não tem queda. Observem que até abril de 2018, a gente já chegou a arrecadar 41 milhões e meio, no mesmo período do ano passado, 37 perde 38 milhões, um crescimento nominal perde 10%. Olha o crescimento da receita da dívida ativa, que é uma ação eminentemente particular do município, assim como o IPTU, embaixo o 9.455.000, perde, na realidade, perde 10 milhões, quase que se dobra. Aí, mas porque o ano passado só 5, no primeiro quadrimestre, em 2018, perde 10. No curso de 2017, nós desenvolvemos mais ações, paramos e nos reunirmos para definir normas e regras e iniciativas e providências no sentido de melhorar essa cobrança da dívida com a implantação do núcleo de conciliação tributária. Então, muitas medidas foram adotadas com o propósito justamente de alavancar a nossa dívida ativa. Observem que é importante o registro, sabe, Anilton? Nós estávamos estudando o comportamento da dívida ativa do Estado. Ilustre vereador Cadimiel, ilustre vereador Bililio, que esses dias estavam me perguntando alguma coisa a respeito disso. O Estado tem uma dívida ativa de 14 bilhões, perde 15 bilhões de reais. A arrecadação da dívida ativa do Estado por ano, olha, não estou dando um destaque ao Estado da Bahia, sabe? Dos estados do modo geral. O Rio, São Paulo, Recife, estou me referindo a capitais, mas Pernambuco, Rio, São Paulo, Minas, Bahia, os percentuais de arrecadação não são diferentes, mas nós vamos citar aqui o da Bahia. A Bahia arrecada em média por ano menos de 0,5% da sua dívida ativa, menos de meio. Para ser mais exato, em 2016 arrecadou 0,42%. Feira de Santana chega a arrecadar 10%. Olha que Feira de Santana não tem o poder de polícia que tem os estados. A gente cobra no gogó. É o contribuinte em Feira de Santana acreditando na administração. É o contribuinte em Feira de Santana observando que o que se paga de imposto volta em obras. Isso é o resultado, é por isso que o IPTU não cai. É por isso que a gente consegue esse incremento, esse sucesso com a dívida ativa. Então, o ITIV, em 2018, olha o crescimento, e não obstante nós vivemos num momento de retração
Viu, ilustre vereador Cadmiel? O município vive, o Brasil vive num momento de retração, principalmente no segmento imobiliário avassalador. Mas vamos ver isso aqui, ó. Isso aqui reflete o mercado imobiliário em Feira de Santana? Eu não sei exatamente, mas pode refletir o empenho, as ações implementadas pelo município no sentido de melhorar a arrecadação. Observe que a gente arrecadou em 2017 pouco mais de 6 milhões no primeiro quadrimestre. Primeiro quadrimestre de 2018 a gente chegou perto de 9 milhões e meio, um crescimento de nominal de quase 50%. Mais uma vez, graças ao esforço concentrado, comprometido e dedicado da Secretaria da Fazenda, que se os senhores chegarem sábado lá, normalmente tem muita gente lá trabalhando e o propósito é estar arrecadando. Ninguém está lá na Secretaria da Fazenda para bater papo, nem está lá no jornal não, pode ter certeza, passou lá, viu luz acesa, são ações desenvolvidas no sentido de se arrecadar. E se arrecada com respeito, não é? Se arrecada com sutileza, sem brigar com o contribuinte. Naturalmente, um outro contribuinte chega com o propósito deliberado de brigar. Se trata ele com o máximo de educação, mas ele chegou ali para brigar, ele chegou ali para ali, mas ele não sente a reação. E você ameniza, né, mesmo que o propósito, que a intenção seja aquela de brigar, de provocar, mas como a gente não reage, o contribuinte ele recua e a gente se trata de maneira linear. E ele termina saindo satisfeito. Até aquele que chega de forma deliberada. Eu vou chegar lá para brigar, eu não gosto do governo, não gosto de Expedito, não gosto de Anilton, não gosto de Diego, vou para lá desabafar, mas não consegue. Não consegue, a gente age na defensiva. A gente na Secretaria da Fazenda, ilustre presidente Marcos, a gente age da seguinte forma: se alguém tem que ficar nervoso aqui, é o contribuinte. Cabe ao servidor procurar entender, enquanto ele está desabafando, enquanto o contribuinte está desabafando ali, você está procurando alternativas e está estudando o perfil dele ali para você ver o que é que você vai fazer para contornar a questão e se resolver na paz. Esse é o propósito, esse é um comportamento muito comum a toda a equipe da Secretaria da Fazenda. Nós demos destaque ao IPTU, demos destaque à dívida ativa, demos destaque ao ITIV. Observe o ISS. Essa dificuldade hoje que alcança a Feira de Santana, não é privilégio de Feira, não é privilégio de Salvador, não é privilégio de Recife. À medida que a dificuldade acontece, a queda na arrecadação é uma situação, é uma consequência natural. Mas observe, a gente, no primeiro quadrimestre, a gente arrecadou de ISS 35 milhões, e no mesmo período do ano de 2018, nós arrecadamos perto de 41 milhões, um crescimento real de 11% e nominal perde 15%, para uma inflação de 2,76%. Né? Talvez seja por isso que a gente está sempre melhorando esses números, porque quando a gente trabalha, quando a gente se esforça, e a gente vislumbra e o resultado se apresenta, isso sempre nos anima a continuar desenvolvendo as mesmas, não só desenvolvendo as mesmas ações, a gente está sempre procurando aperfeiçoá-las. Né? Então, no geral, o crescimento aí de perto de 20%, do ponto de vista nominal, e um crescimento que supera 16% do ponto de vista real. Próxima tela. Mais uma obra de arte aí de Diego. A realização até abril de 2018, com paralelo com ou seja, o primeiro quadrimestre de 2018 com o primeiro quadrimestre de 2017, e as variações correspondentes. Contribuições sociais, não é? Essa contribuição social é a participação do servidor. À medida que o município paga ao servidor, o município faz essa retenção. Então, o que se reteve, isso aí corresponde mais ou menos ao 12% que o município retém do servidor ao remunerá-lo. Então, 17.801.000
no primeiro quadrimestre de 2018, 8 milhões e 61 no primeiro quadrimestre de 2017. O segundo componente da contribuição aí é a CIP, né, que até abril de 2018 a gente chegou perto de 10 milhões, e no período de 2017 a gente ultrapassou um pouco 9 milhões, um crescimento real de pouco mais de 10%. Próxima tela. O mesmo raciocínio utilizado na tela anterior, paralelo do primeiro quadrimestre de 2018 com o primeiro quadrimestre de 2017 e as variações correspondentes. Receitas imobiliárias, 409 mil em 2018, primeiro quadrimestre de 2018, perto de 611 mil no primeiro quadrimestre de 2017, ficou aquém aí pouco menos de 35%. Receitas imobiliárias, essa primeira rubrica aí, a gente se refere à Laudêmio, a essas receitas de valores imobiliários. As receitas de valores imobiliários, né, primeiro quadrimestre de 2017, 3 milhões 285, primeiro quadrimestre de 2018, 1 milhão 641, torno de 52%. A receita com concessão e permissão, basicamente não teve nada, isso é outorga, não tem ocorrido no município. E nessa tela a gente ficou a 49% no confronto 2018-2019. Mas são situações basicamente que não dependem de iniciativas da gestão municipal para atingir ou não o objetivo. Próxima tela. Quando a gente fala das transferências correntes, que lá a gente não conceitua nem desdobra, mas aqui está o desdobramento. Aqui está o desdobramento das receitas correntes do município. Observe que o FPM a gente cresceu basicamente a inflação, o ICMS 87, deixar claro para vocês, esse ICMS não é o nosso ICMS de repasse semanal, é um repasse de desoneração, uma coisa também que não merece tanto destaque. Nós temos o repasse do SUS, que no primeiro quadrimestre foi repassado 61 milhões contra 60 do primeiro quadrimestre de 2017. Um crescimento aí até inferior à inflação. Com a inflação de 2,76, a gente teve um crescimento nominal de 1,76. Deixar claro aí que a gente teve queda, do ponto de vista real, nos repasses do SUS. No repasse do Fundeb, observe, 49 milhões contra 51. Também tivemos queda real no repasse do Fundeb. Olha o ICMS. Não cabe nenhuma ação do município no que se refere aos repasses do Fundeb, muito menos aos repasses do SUS. Em tese, também não cabe nenhuma ação do município com relação aos repasses do ICMS, o imposto estadual, mas fato concreto é que o município tem desenvolvido ações, a gente tem repetido nesta gloriosa casa essa questão, a gente tem ilustrado isso em todas as oportunidades, mas é porque o município de Feira de Santana, ele realmente, um trabalho dedicado, um trabalho, a gente não mede esforço, a equipe fecha com a gente, trabalha sábado, isso eu me refiro normalmente nos meses de julho de cada ano, onde a gente chega a trabalhar 20 horas por dia, excepcionalmente. O secretário Expedito não está aqui colocando que é uma tônica, que é uma constante, não. O Estado nos dá 30 dias para a gente questionar, arguir
o repasse do ICMS do ano subsequente. Em julho ele manda dizer, olha, seu índice para 2019 é tanto. Se a gente ficar omisso e não tomar nenhuma providência, sim, isso vai prevalecer ou até cair. Mas não, a gente passa um mês trabalhando dia e noite, sábado, domingo e feriado, fiscalizando, apurando o comportamento, às vezes até de 5.000 empresas, contribuintes do ICMS, e o resultado é sempre alvissareiro, ele é sempre positivo. No ano de 2017, nós interpusemos quase 40 recursos contra o Estado, arguindo a questão do índice do ICMS. E todos os recursos foram julgados procedentes. Um ou dois que não foi, vereador Cadimiel, julgado foi procedente, para ser mais exato, em torno de 38 procedentes e 2 parcialmente procedentes. Então, essa ação faz com que o ICMS do município não caia. Fatalmente, não fosse essa ação, nós não teríamos aí esses 67 milhões, quem sabe até 55, mas não. A gente não duvida de 12 milhões ser sido produto desse trabalho que o município desenvolve no sentido de recuperar a eventual queda na receita do ICMS. Observe que teve um crescimento nominal de 13, perde 14, e R$1, perde 11. O IPVA, 12 milhões para 11, 2017, 2018, primeiro quadrimestre, um crescimento real de 11, um crescimento nominal de 11, um crescimento real perde 9%. Vamos para o total das receitas. Observem, 210 milhões do primeiro quadrimestre de 2018, 200 milhões no primeiro quadrimestre de 2017, um crescimento nominal de 4% e real de 1%. Na prática, quer dizer isso aí, tivemos queda. Se nós tivemos uma inflação acumulada até agora de 2,76% e o crescimento foi de menos de 2%, tivemos queda. E não tivemos uma queda mais acentuada, a gente volta e recai, ratifica, em função desse trabalho feito pelo município, não é? Na recuperação do ICMS, onde a Secretaria da Fazenda do Estado faz um trabalho junto com os municípios de forma muito transparente, e se o município efetivamente tem direito, o Estado dá. E isso tem acontecido no Feira de Santana. Próxima tela. Obra de arte aí mais uma vez do nosso colega Diego. Pode passar. Agora, continua na mesma linha, que é uma linha de paralelo comparativa. Primeiro quadrimestre 2018 e 2017. Multa e juros de mora. Primeiro quadrimestre de 2018, primeiro quadrimestre de 2017. A multa e juros de mora, 3.546, primeiro quadrimestre de 2018. 3.479, primeiro quadrimestre de 2017. Um crescimento nominal de perto de 2%. Do ponto de vista real, ficamos a 80 centésimos de alcançar o 100%. Aí também não cabe ações da Secretaria da Fazenda, né? Isso aí basicamente, o grosso aí são multas de trânsito, indenização e restituição e receita diversas. Partir para o total geral, total de receita, primeiro quadrimestre de 2018 perde 7 milhões, pouco mais de 6 milhões no primeiro quadrimestre de 2017, no geral um crescimento nominal pouquinho a mais de 16%, e um crescimento real de perde 13%. Próxima tela. Pode passar. Operações de crédito interna. Previsto, aqui já é diferente da tela anterior. Aqui já é um estudo
de previsão orçamentária com realização de primeiro quadrimestre. Receita de operações de crédito interna, basicamente aí são os repasses feitos pela Caixa Econômica para o empréstimo do BRT. Foi uma previsão de 30 milhões, em 2018 só realizamos perto de 6 milhões e meio, do previsto a gente só realizou 3%. Aí depende aí sempre do avanço e da velocidade implementada na obra. Receita de alienação de bens, é aquilo que a gente já colocou. Aqui a gente transferência de capital, previsto 25 milhões, a gente só realizou 861, praticamente não realizou nada. Essa questão, a gente tem valores substanciais, né? A meta normalmente, a meta fica mais fácil de ser alcançada nessa rubrica de transferência de capital quando o país está bem. Em função das dificuldades, a gente termina realizando bem menos convênios e o resultado é esse aí que se apresenta. No total, uma previsão na lei orçamentária anual de pouco mais de 55 milhões, alcançamos apenas, quer dizer, alcançamos menos de 10%. Mas aí a gente volta e reafirma. Isso independe das ações da Secretaria da Fazenda. Próxima tela. As telas são autoexplicativas, a gente já tratou disso em telas anteriores, então vamos simplificar aqui e informar o total. Realizada de janeiro a abril de 2018, perto de 6 milhões. Em 2017, nós ultrapassamos a 7 milhões e 700. O fato concreto aí é que a gente ficou, do ponto de vista prático, a 26% da meta traçada. Próxima tela. Despesa com pessoal. Aí quando os senhores observarem a despesa com pessoal, pensem em qualquer tipo de despesa que o município tem com pessoal, pode ser terceirizado, estagiário, todo mundo, não é efetivo. Então, foi fixada para 2018 uma despesa de 414 milhões, empenhadas até abril 387 milhões, liquidamos 136 milhões, pouco mais, 6,40, né? Ou seja, temos saldo a liquidar aqui de 251 milhões. É importante os senhores atentarem que a gente aqui já está tratando de despesas. Juros e encargo da dívida, fixado 8 milhões, pouco mais de 8 milhões para 2018, empenhamos perto de 7 milhões e já liquidamos 3 milhões 689 mil. Outras despesas correntes, fixamos 611 milhões, empenhamos 355 milhões, já liquidamos 145 milhões. Outras despesas correntes basicamente aí a limpeza pública, não despesa com iluminação pública, são as mais importantes aí nessa rubrica. Investimentos, nós fixamos 98, o município fixou 98 milhões, empenhou 71 milhões e liquidou perto de 13 milhões de reais. Amortização da dívida, a gente fixou 19 milhões, empenhou basicamente o mesmo valor e já liquidamos perto de 6 milhões e meio. As inversões financeiras, nós fixamos perto de 6 milhões e meio, empenhamos perto de 6 milhões e liquidamos 2 milhões de reais. A reserva de contingência, isso a gente vai saber se vai usar daqui para o final do exercício, portanto está inalterada, o mesmo valor fixado ele permanece. O total das despesas se fixou 1 bilhão 164 milhões,
empenhou 846 milhões, liquidou 305 milhões, ou seja, liquidou perto de 27% do valor fixado. A gente também é um quadro que traduz um relativo equilíbrio das contas. É o comparativo, também não há necessidade de destrinchar item por item. Liquidamos no primeiro quadrimestre de 2018 305 milhões, no mesmo período de 2017 276 milhões, um crescimento nominal de pouco mais de 10%. Próxima tela. O total da receita corrente, nós temos 1 bilhão e 87 milhões, a gente bateu na trave, não fosse um detalhezinho ou outro, a gente tinha fechado o valor do orçamento de 2017. Essa informação era para ter dado até em outro momento, mas ela não deixa de se tornar oportuna. A receita corrente de 1 milhão e 87, a receita tributária, é tudo autoexplicativo aí, vamos partir. A gente destrinchou para mostrar aos senhores como a gente chega a esse 985.936, que é a receita corrente líquida, que serve de parâmetro, inclusive, para determinar o comportamento do município na sua relação com gastos com pessoal. Então, a receita corrente líquida é o resultado desse slide. E todas essas receitas com essas deduções. Soma-se as receitas do item 1 com as deduções do item 2, que entra como dedutor as contribuições de servidores, a compensação financeira e a dedução do Fundeb. Então, se chega a receita corrente líquida, né, e mais um gráfico que mostra aqui o alto grau profissional na sua elaboração do nosso colega. A despesa com pessoal ativo. Essa tela é uma tela muito importante. Não é? O município está aquém do limite prudencial. Nós temos 51,3 de limite prudencial, estamos a 50,39, pertinho, tem uma folga de menos de um pouco menos de 1% para alcançar o limite prudencial. Se nós tivéssemos gasto 505 milhões, estaríamos atingindo o limite prudencial. Mas nós estamos a 10 milhões de atingir o limite prudencial. Situação que vem se demonstrando na linha do tempo realmente equilibrada. Esse gráfico ele traduz o comportamento traçado no slide anterior. Essa relação aqui é a mesma relação da receita corrente líquida. Nós poderíamos ter desembolsado pouco mais de 118 milhões com os pensionistas e inativos, só desembolsamos 93 milhões. Então, situação também que traduz o relativo equilíbrio. Mais um gráfico. Já estamos numa matéria interessante, importante, que é a demonstração do grau de endividamento do município. O município, observem, o município ele pode se endividar até, ou seja, para ser mais objetivo e esclarecedor, o município em 2017 ele podia ter se endividado à razão de 1 bilhão 154 milhões. Já agora em 2018, considerando os números do fechamento do primeiro quadrimestre, o município poderia se endividar até 1 bilhão 183 milhões. Mas a dívida do município, os senhores podem ver aí,
Vamos considerar a dívida consolidada de 136 milhões. Vamos considerar a dívida contratual de 133. Então, o percentual da dívida consolidada sobre a receita corrente líquida está em 13%, pouco mais de, na realidade, pouco menos de 14%. Já o percentual da dívida consolidada sobre a receita corrente líquida em 2,84%. Mais do que nunca, a gente pode atestar aqui aos senhores edis, a todos os presentes, que Feira de Santana, ao porte dela, Feira de Santana não tem nenhum temor, nenhuma dúvida em atestar que somos o município menos endividado do Brasil. O professor Anilton aqui está concordando, isso me dá mais tranquilidade em afirmar isso. Então, observem na última linha que uma resolução do Senado prevê que a gente pode se endividar até 120% da receita corrente líquida. Uma vez identificada a receita corrente líquida, é considerar ela mais 20% dela. Então, também é outra tela que reflete, que demonstra todo um controle, todo um equilíbrio, toda uma responsabilidade de gestão municipal. Aí é o paralelo, um resumo, também todo autoexplicativo, que eu não quero cansar os senhores, a gente volta e ratifica. Esse demonstrativo vai estar a poucos instantes, daqui a poucos instantes, à disposição de todo, a gente pode até testar aqui, de todo o mundo, né, no portal da transparência municipal, né. Então, o saldo do exercício anterior de 2017, que traduz a dívida consolidada do município, 37 milhões em 2017, pouco mais de 37 milhões, em 2018, pouco mais de 38 milhões. O resultado primário, para deixar claro para os senhores aí, enfim, é basicamente toda a receita que o município arrecada, sabe, vereador? O que o município arrecadar é a receita, assim como toda, a gente vai falar na tela seguinte, então tudo que se gasta também é despesa primária. E qual é o superávit do município? Estava na tela anterior, eu passei sem definir, sem conceituar, mas a receita, o resultado primário, ele é a diminuição da despesa primária menos a receita primária. Então, observe que a receita primária corrente em 2018 está em 370 milhões contra 342 de 2017. Como a gente fala da receita primária, olha a despesa primária, está em 289 em 2018, contra sempre deixar claro que é um paralelo entre o primeiro quadrimestre de 2018 e o primeiro quadrimestre de 2017. Então, a despesa primária, ela 289 em 2018 contra 262 em 2017. É a reprodução do 11%. Cresceu realmente numa proporção superior à inflação. É por isso que a gente tem que correr e arrecadar numa proporção maior que a inflação, principalmente que é o que a gente tem dito. A despesa, ela, sabe, professor Belilio, a gente trabalha para que ela não cresça numa proporção superior à inflação. Esse é o objetivo, é o propósito, o esforço é nesse sentido. Mas tem coisa, por exemplo, tem o que a gente chama de crescimento vegetativo. Muitas coisas, muitas despesas sobem numa proporção superior. Daqui a um mês tem mais postes iluminando, tem mais refletores iluminando a cidade. A população cresce, a coleta de lixo aumenta. Então, por mais que a gente se esforce, não consegue fazer com que o crescimento da despesa simplesmente acompanhe a inflação. É isso mesmo, professor? Então, no geral aí, ó, a gente teve um resultado primário favorável em 2017 de 83 milhões e favorável em 2018 de 68 milhões. Ou seja,
a receita superou a despesa em 2018 em perto de 69 milhões. Quer ver a vaca para o brejo? Esses 60 milhões, esses 68.982 aqui, se ele fosse um número negativo. Mas graças a Deus, graças ao esforço concentrado, graças à busca incessante pelo resultado positivo de toda a gestão, o resultado tem sido esse, um superávit. É a que está refletindo num superávit. Essa nominal, observe que atentem para o 47.880.000, pouco mais de, perto de 48 milhões. Né? A gente aí teve um resultado nominal de perto de 48 milhões. Observem que nós tivemos no terceiro quadrimestre de 2017 uma disponibilidade de caixa de 67 milhões. No mesmo período em 2000... Não, observe que a gente está fazendo um paralelo entre o primeiro quadrimestre de 2018 com o terceiro quadrimestre de 2017. Né? Então, vamos esquecer o terceiro quadrimestre aí, vai ficar a critério dos senhores quando analisarem isso mais a miúde, com mais detalhe, mas vamos se prender aqui ao primeiro quadrimestre de 2018. A disponibilidade de caixa de 113 milhões, o que quer dizer isso? Todas as contas mantidas pela Prefeitura em banco, no encerramento de abril, a gente somou só de todas as contas, a gente alcançou esses 113 milhões. Na tesouraria estava restos a pagar processados, 4.713.000. A gente não quer dizer necessariamente que esse 113 é da prefeitura, é do município, e o município fica com isso em tesouraria para pagar o que se registrar em restos a pagar. Não. Mas a gente quer dizer o seguinte com isso aqui: se o município tivesse de pagar, antes da virada do mês de abril para maio, 100% do que tiver dentro da prefeitura, tinha dinheiro para cumprir todos os compromissos assumidos, transformados em restos a pagar, processados. Em linhas gerais, para facilitar o entendimento, o que não pode é a gente ter 113 milhões aí, tá vendo? E tem restos a pagar processados, um valor superando 113. Deixar claro que a prefeitura está assumindo um compromisso sem caixa para bancar aquele compromisso assumido. Entendeu, vereador Bililio? Observe que se a gente tem uma disponibilidade de caixa de 3 milhões aqui, a vaca tinha ido para o brejo. Mas não, a gente tem restos a pagar aqui processados que não representa sequer 5% da disponibilidade do município. Eu me refiro à disponibilidade de todas as unidades orçamentárias do município. Então, observe que, no geral, a meta de resultado nominal ficou em 47.884.206. Próxima tela. Agradecer a presença de todos e estamos aqui à disposição para eventual arguição. Eu abro a palavra aos presentes. De imediato abriremos para os vereadores, logo após para os da galeria e os demais. Quem gostaria de estar neste momento falando? O vereador Gilmar Amorim me pediu aqui. Logo depois o vereador Cadimiel Pereira. E creio que eu também vou falar um pouquinho, pedir algumas explicações. O vereador Gilmar Amorim está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Quero saudar ao secretário Expedito e, no nome dele, a toda a sua equipe que está aqui presente. Quero saudar a todos da galeria e saudar a todos os vereadores presentes. Secretário, se o senhor tem essas informações que possa, assim, passar para a gente, que é uma dúvida que eu tenho, porque olhamos tudo que foi arrecadado e o que é gasto dentro do nosso município. O que se arrecada do trânsito
Essas explicações na prestação de conta, para onde esse dinheiro foi gasto, o que se arrecada do IPTU, aonde foi investido esse dinheiro, aonde se arrecada de todos o destino, aonde foi empregado, no calçamento, na saúde, ele pode ser, assim, o senhor pode dar essa explicação, qual o destino e o valor em cada setor que é gasto esse dinheiro, de onde é arrecadado e onde é gasto? São minhas palavras. Pois não. Obrigado. Obrigado, nobre membro da comissão, professor Gilmar. O que a gente pode atestar, eu gostaria, a Secretaria da Fazenda gostaria mais de se referir às unidades orçamentárias da administração direta. Nós temos a questão do recolhimento da multa, que é vinculada à SMT, compreendeu? A multa de trânsito, conforme o senhor citou, e ela é uma descentralizada, tem uma gestão própria, então eu prefiro até que, se for o caso, o senhor conversar com o superintendente, ou por escrito, ou de maneira verbal, aí fica... Mas talvez a explicação, no geral, atenda a sua arguição. O que é que a gente deixa claro aqui? Basicamente, tudo que o município arrecada a título de IPTU, tudo que o município arrecada a título de ISS, tudo que o município arrecada a título de ITIV, tudo que o município arrecada a título de taxas desse montante, por força de dispositivo legal, por força de determinação constitucional, aliada à Lei de Responsabilidade Fiscal, o município tem que obrigatoriamente aplicar 40% de todo esse universo arrecadatório na saúde e na educação. Esses números, eles têm que estar invariavelmente discriminados nas peças orçamentárias, tanto do ponto de vista financeiro quanto orçamentário do município. Mas se o município não aplica exatamente esse 40%, sabe, professor? O município, a gente pode atestar aqui que ele tem a obrigação de aplicar só até 40%. Mas não se surpreenda se no levantamento, no geral, o município não ter aplicado 50% ou até o percentual maior. Então, o restante dessa verba, ele é utilizado de maneiras diversas, como, por exemplo, na despesa com colete e aterro de lixo, que é gigante, investimentos de uma maneira geral. O município de Feira de Santana, se a gente for fazer um paralelo com municípios do mesmo porte no Brasil, é o município que mais aplica em pavimentação no Brasil. Eu não sei, mas números têm indicado que hoje 98% dos logradouros do município são pavimentados. Então, uma boa parte desse recurso, meu ilustre vereador, ele também é destinado, considera-se aí 50%, invariavelmente aplicado na saúde e na educação, para ser mais exato, 15%, por força de instrumento constitucional, por força de legislação federal. A gente tem que obrigatoriamente aplicar o 15% na saúde e 25% na educação, que totaliza aí 40%. Mas aí a gente volta e recapitula, ratifica que não chega só a 40%. Pode ter certeza que ultrapassa 50%. E o restante é direcionado à despesa de iluminação pública. A gente está aqui colocando as despesas de maior impacto. Iluminação pública, colete e aterro de lixo, uma boa parte para investimento, outra boa parte para a manutenção de praças, para a reforma, de um modo geral, de toda a estrutura municipal. Secretário, eu queria entender um pouco mais que
Não consegui entender. Os recursos que é arrecadado, que eu entendi que o vereador Gilmar Amorim perguntou, os recursos que é arrecadado na Superintendência Municipal de Trânsito, a SMT, o recurso, quais os valores que o senhor tem, como dizer esses valores, e se esse valor fica na conta direta da superintendência, e se ficar lá esses valores da superintendência, em que é investido esse dinheiro? Pois é não. isso que é essa nossa. Eu mesmo tenho essa dúvida. Eu preciso também saber do senhor se parte desse dinheiro vem também para a saúde e educação, porque a informação que eu tenho, por alto, por isso que eu quero perguntar à pessoa que entende que é o senhor, que é a pessoa da finança, se esses recursos que é arrecadado da SMT, no valor total, é gerido e administrado pelo seu superintendente, ou se parte desse dinheiro vem para a prefeitura, para ser investido em outra área, ou diretamente só no trânsito, como dizem que deve ser investido só no trânsito? Exatamente. Eu recapitulo e ratifico a resposta. A SMT é uma autarquia, ela tem administração própria e independente. Eu não fico à vontade para opinar com relação ao comportamento dela, sabe, presidente? Mas a gente, pelo conhecimento extra, não é, a gente pode confirmar aqui e atestar para o senhor, por exemplo, o ativo da SMT, ela é produto das multas cobradas. Isso forma uma disponibilidade bancária. Esse dinheiro não serve para ser gasto com a educação, esse dinheiro não serve para ser gasto com a saúde. Realmente eu podia ter dado a resposta nessa linha, seria mais eficaz. Então, observe, o dinheiro arrecadado com multa, ele serve exclusivamente para ações pertinentes à Secretaria de Sinalização. Para o senhor ter uma ideia, não serve nem para pagar o servidor. Não, o servidor de lá não. É pago pela fonte zero. Dinheiro de multa não serve para pagar salário de servidor. Então ele usa para sinalização, pode ser aérea, pode ser de piso. O investimento tem que ser... Quando a gente se refere à educação, a gente se refere à educação convencional. Ele pode sim, vereador, muito bem, ele pode ser investido na educação de trânsito. Projetos pertinentes. Sim, exatamente. O dinheiro ele não pode ter outra função que não o investimento nas próprias ações do trânsito. Vamos fiscalizar mais. Vereador Cadimiel. Declina que já entendeu. O vereador... Microfone, seu... Uma boa tarde a todos. Mais uma vez, esse excelente, competentíssimo secretário Expedito Eloy. E isso não tem nenhuma dúvida. Na minha pequena experiência acadêmica e técnica, é um dos melhores secretários de finanças que esse Brasil nosso possui. Estou sendo sincero. Agora, a colocação do meu amigo Gilmar Amorim foi boa, com permissão, o nobre Marco Lima completou e a sua explicação foi corretíssima. Está de parabéns. Continue desenvolvendo esse lado financeiro, que nossa cidade precisa de pessoas, com técnicos profissionais como o senhor e essa grandiosa equipe que lhe ajuda. E digo logo, vou vender meu peixe. Eu estou com um projeto que é bom, é ótimo, é mais do que ótimo para Feira de Santana. Aleitamento materno. Vai bulir lá com um beliscão, vai bulir no seio da prefeitura, que é a sua área. Mas em nome da quantidade de vidas que vai salvar com esse leite materno, vai ser quase um zero à esquerda na área financeira. Vou lhe fazer uma visita com todo respeito, vou levar 2 colegas que me dão suporte, porque sozinho não seria nada, mas desde já, carecidamente, com sua vasta experiência, com seu grandioso conhecimento, olhe com carinho. Muito obrigado. Abrimos espaço também para
perguntas, pessoas nas galerias desta Casa Legislativa. E se alguém gostaria de estar fazendo alguma pergunta em relação às finanças do município, que está aberto as inscrições. Observamos que MDF, como sempre, gostaria de estar fazendo aí algumas colocações. Vamos levar o microfone até ele, para que ele possa estar... A guarda vai abrir aí. MDF, Vossa Senhoria dispõe de 3 minutos para a pergunta. Muito boa tarde. Muito boa tarde, o nosso secretário, Expedito Eloy, excelentíssimo senhor secretário da Fazenda, Cefar do município, né? Agradecer também aqui os trabalhos técnicos do nosso Papa André, uma pessoa conhecida aqui na casa, gente boa. E também nosso vereador João Bililio, vereador Cardinel Pereira, certo? Também aqui o vereador Marcos Lima, como já falei, presidindo os trabalhos. Também o vereador Gilmar Amorim. A imprensa, a TV Web. Pois, meus senhores e minhas senhoras, é o dever do Poder Legislativo legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Esta é a missão. A Câmara de Vereadores está fiscalizando os atos do Poder Executivo. Desde quando, aqui em audiência pública, com a Câmara de Vereadores, com a Cefar, fiscalizando os atos do Poder Executivo, que é a Secretaria da Fazenda. E é o dever da imprensa, e é dever do povo. Então, estes atos ocorridos e estes dados publicados, esses números, esses numerais, que são as ideias que significam o número, maior que os numerais. Então, esses numerais encontram-se à disposição em www.cefar.com.br, em seus aplicativos celulares ou nos diários dos municípios, né? Muito obrigado também. Muito obrigado. Por enquanto é a minha parte, senhor presidente. Muito obrigado. Tem mais alguém na galeria? Está aberto para quem queira se pronunciar. Então, vou passar ao secretário a resposta e logo mais vamos encerrar essa audiência pública. Agradecer a sua ação, viu, MDF, ela foi muito importante. Eu só vou repetir aqui o endereço para todo e qualquer... É sempre bem-vindo as visitas ao site da Cefaz, conforme o próprio MDF colocou ali. Eu vou só ratificar www.cefaz.felisantana.ba.gov.br. Obrigado, MDF. Agradecer aqui as palavras que ele me emocionou. Mas pode ter certeza, vereador Bililio, que é um elogio extensivo a toda a equipe da Secretaria da Fazenda e vindo do senhor, homem do povo, né, não tenho nenhuma dúvida que a gente absorve isso, aumentando o senso e nível de responsabilidade da gente. Eu lhe confesso que não é que seja avesso a elogio, sempre que acontece elogios dessa natureza, a responsabilidade da gente aumenta. A gente tem que redobrar o cuidado, aumentar a autovigília para fazer para pessoas como o senhor, como o povo do modo geral, com todos os edis dessa casa, em nenhum momento alguém, algum, todos, o que a gente quer que nenhum, em algum momento, se decepcione ou se arrependa do elogio. Portanto, a gente absorve isso com muita tranquilidade, mas também com muita responsabilidade. O senhor pode ter certeza que quando a gente ouve elogios, pessoas da sua estirpe, do seu peso, não tenha dúvida, a responsabilidade da gente aumenta. E fazendo com que a nossa responsabilidade aumente, isso melhora para o povo que depende e precisa do nosso serviço, né? Muito obrigado de coração, agradeço ao senhor em nome de toda a Secretaria da Fazenda
Agradeço a todos os presentes. Agradeço a MDF, porque é importante a voz que vem de lá, viu, MDF? Agradecer a todos os vereadores, agradecer ao vereador Cadmiel Pereira pelo privilégio da presença. Mais uma vez, agradecer ao senhor pelo privilégio da presença, pelo privilégio da presença também do nosso importante componente da comissão, professor Gilmar Amorim. Um agradecimento todo especial ao presidente Marcos Lima, que tão bem conduz os trabalhos dentro desse contexto. Obrigado. Não esquecer da importante colaboração de Diego. Não fosse Diego, a gente não tinha elaborado esses slides. Anilton, o mentor mais profundo, e toda a equipe que ficou lá, que está esperando a gente chegar para saber como foi. Vou chegar lá e dizer que foi tudo muito bem, graças a Deus. Obrigado. Agradecer a todos da galeria, aos vereadores presentes, Gilmar Amorim, vereador Cadmiel Pereira, o vosso vereador João Bililio, ao secretário, ao seu Anilton Santana, toda a sua equipe da secretaria,